Muito bem, vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista a gente vai estar resolvendo questões sobre geradores e receptores, certo? Questão 1 diz o seguinte: uma câmera fotográfica digital usa duas pilhas alcalinas de tamanho AA associadas em série, cada uma com uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,6 ohms. Letra A, ele pergunta: qual é a vantagem de as pilhas estarem associadas em série? Bom, a vantagem é a seguinte: se as pilhas estão associadas em série, isso aumenta a força eletromotriz, certo? O aumento da FEM, porque aí se elas estão em série, eu somo as suas forças eletromotrizes, certo? Então, a vantagem é o seguinte: possibilita o aumento da força eletromotriz. A FEM. Certo? Item B. Determine a força eletromotriz e a resistência interna equivalentes à associação. Primeiro, as pilhas são todas iguais, certo? Então todas têm resistência e força eletromotriz iguais, certo? Então eu vou anotar os dados. A força eletromotriz vale 1,5 volts, resistência interna R0, 0,6 ohms, certo? Bom, para determinar a força eletromotriz equivalente de uma associação de pilhas que estão colocadas em série, certo? Eu vou ter geradores em série. Eu só preciso somar, certo, as forças eletromotrizes. Bom, como elas são iguais, basta que eu multiplique a força eletromotriz de uma delas pela quantidade de pilhas, ou geradores, no caso, certo? Então eu vou ter o seguinte, que a força eletromotriz equivalente vai ser igual a N, que é o número de pilhas, vezes a força eletromotriz de cada uma delas. Ou seja, a força eletromotriz equivalente vai ser igual a o número de pilhas, são duas pilhas, então 2, vezes a força eletromotriz de uma delas, que é 1,5. Ou seja, a força eletromotriz equivalente é igual a 2 vezes 1,5, 3,0, certo? Isso em volts. Muito bem. Bom, e para determinar a resistência interna equivalente? A resistência interna equivalente dessa associação, onde as pilhas são iguais, eu faço da seguinte forma: eu vou dizer que em uma associação de geradores em série, a resistência equivalente à associação é a soma das resistências. Como todas são iguais, então eu vou dizer que a resistência equivalente é igual ao número de pilhas, N, vezes a resistência interna de uma delas. Ou seja, a resistência equivalente é igual a o número de pilhas 2 vezes a resistência interna de uma delas, que é 0,6. Bom, finalmente a resistência equivalente vai ser igual a 2 que multiplica 0,6. Isso vai me dar o seguinte, olha só. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 0 é 0, 0 com 1, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então a resistência
equivalente da associação é de 1,2 ohms. Tudo bem? Próxima questão. Questão 2 diz o seguinte: a figura mostra a curva característica de um receptor elétrico, certo? Aí, primeiro, vamos observar algumas coisas aqui, tá? A curva característica está em vermelho, certo? E a equação de um receptor elétrico vai ser dada pela seguinte expressão, veja bem. A DDPU é igual a E', que é a força contra eletromotriz, mais a resistência interna vezes a corrente elétrica I, certo? Muito bem. Note o seguinte, observando aqui, ó, veja o que acontece. Quando a corrente elétrica I é zero, certo? O que acontece com a força contra a eletromotriz? Veja bem, eu vou ter o seguinte, que a DDP vai ser igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente, que é zero. Bom, DDP vai ser igual a força contra a eletromotriz mais R' vezes zero é zero. Então eu fico com a DDPU sendo igual a força contra a eletromotriz mais zero. Ou seja, a DDP é igual a força contra a eletromotriz, certo? Quando a corrente elétrica é zero, a força contra a eletromotriz é igual a DDP. Então note o seguinte, ó, quando a corrente I é zero, a DDP é 36 volts, certo? Ou seja, no item A, quando ele pergunta a força contra a eletromotriz, ela vale 36 volts, certo? Por quê? Porque quando a corrente é zero, a DDP é igual a força contra a eletromotriz. Então eu vou ter U sendo igual a E', certo? E isso, por sua vez, vai me dar o seguinte, ó. 36 vai ser igual a E', ou seja, a força contra a eletromotriz E' vale 36 volts, certo? Muito bem. Próximo item. No próximo item, ele quer saber a resistência interna, certo? Bom, sabemos que a força contra a eletromotriz E' é de 36 volts, certo? Agora, voltemos ao desenho para observar mais algumas coisas. Olha só. Note o seguinte, quando a corrente elétrica I é 6, o que acontece com a minha DDP? Ela é igual a 54. Então, quando I é igual a 6, então a DDP, que eu vou chamar de U índice 1, tá? É uma nova DDP, ela vale 54, certo? Então, eu vou usar essas informações para determinar a resistência interna. Lembrando que a corrente é dada em amperes e DDP é dada em volts. Bom, sabemos que a equação do receptor é dada pela seguinte expressão, ó, DDP sendo igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente elétrica I. Então vamos substituir os dados na questão. Vou ter 54 sendo igual a
36, mais a resistência R', que é desconhecida, vezes a corrente I, que vale 6. Beleza? Bom, resolvendo eu vou ter o seguinte, olha só. Eu vou ter que 54 é igual a 36 mais R' vezes 6, 6R', certo? Ou de modo equivalente, 6R' mais 36 é igual a 54, ou seja, 6R' é igual a 54, o 36 que era positivo passa para o segundo membro negativo, fica menos 36, ou seja, 6R' é igual a 54 menos 36, vou armar a continha aqui, ó, 54 menos 36, 6 para 14, faltam 8, vem 1, 1 mais 3, 4, 4 para 5, 1. Então 54 menos 36, 18. Bom, o 6 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu vou ter que a resistência interna vai ser igual a 18 dividido por 6. E 18 dividido para 6 é igual a 3. A resistência interna vale 3 ohms. Ok? Tudo bem? Bom, depois ele pergunta seu rendimento quando percorrido por uma corrente de intensidade de 12 amperes. Bom, primeiro, sabemos que a força contra a eletromotriz é de 36 volts, certo? A resistência interna acabamos de determinar como sendo de 3 ohms. E eu quero saber o rendimento, certo? Ou seja, eu quero saber o rendimento percentual N', quando a corrente elétrica I vale 12 amperes, certo? Bom, primeiro, pela equação do receptor temos o seguinte, olha, ddPu sendo igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes a corrente elétrica. Beleza? Então, muito bem. Vou determinar a ddPu para a corrente de 12 amperes. Então, U vai ser igual a força contra a eletromotriz, 36, mais a resistência interna de 3 ohms, vezes a corrente de 12 amperes. Bom, então a ddP é igual a 36 mais 3 vezes 12, 36. ddPu é igual a 36 mais 36, 72 volts, certo? Muito bem. Feito isso, para determinar o rendimento percentual de um receptor, eu faço o seguinte, eu divido a força contra a eletromotriz pela ddPu, ou seja, N' vai ser igual a força contra a eletromotriz, 36, dividido por a ddP de 72, certo? Bom, primeiro, note o seguinte, 72 é múltiplo de 36, é o 36 duas vezes, então posso simplificar numerador e denominador por 36, certo? Aí eu fico com o seguinte, ó, N' vai ser igual a 36 dividido para 36 é 1, 72 dividido para 36, 2, certo? Então o rendimento percentual é 1 sobre 2, bom, ou em forma decimal, isso é equivalente a 0,5, ou ainda em porcentagem, isso é a mesma coisa de 50%, certo? Tudo bem?
Próxima questão. Questão 3 diz o seguinte: numa associação em paralelo, 3 pilhas, cada uma com a força eletromotriz de 1,5 volts. Então, a força eletromotriz é igual a 1,5 volts. E resistência interna de 1,2 ohms, ou seja, R é igual a 1,2 ohms, certo? Aí ele diz: calcule a força eletromotriz e a resistência internas equivalentes. Note o seguinte, veja, eu tenho uma associação em paralelo, certo? Bom, numa associação de pilhas, que no caso são geradores, que estão associadas em paralelo, onde todos são iguais, eu vou ter que a minha força eletromotriz equivalente é igual à própria força eletromotriz de um dos geradores, no caso de uma das pilhas. Então, a força eletromotriz equivalente é igual a 1,5 volts, certo? Bom, e a resistência equivalente, ela vai ser dada pela seguinte expressão, ó. Resistência interna equivalente, ela vai ser igual a resistência interna de uma das pilhas dividido pela quantidade de pilhas, certo? Resistência interna dividida pela quantidade de geradores. Bom, então a resistência equivalente vai ser igual a resistência interna 1,2 dividido pela quantidade N de pilhas. Bom, ele diz na questão que eu tenho 3 pilhas, então, obviamente, meu N é igual a 3. Então, eu fico com 1,2 dividido por 3, certo? Ou seja, a resistência equivalente é igual a 1,2 dividido para 3. Vou armar a continha aqui, ó. Vou multiplicar ambos os números por 10 para eliminar a vírgula, certo? Daí eu fico com 12 dividido para 30. Não posso realizar a divisão. Baixo 12, acrescento 0, 0 e vírgula. 120 dividido para 30, 4. 4 vezes 30, 120 para 120, nada. Então a minha resistência interna equivalente é igual a 0,4 ohms. Ok? Tudo bem? Próxima questão. Bom, próxima questão diz o seguinte: temos um motor elétrico de força contra-eletromotriz de 80 volts. Então, vou anotar aqui, ó, força contra-eletromotriz 80 volts e resistência interna de 5 ohms. Resistência interna de 5 ohms. É atravessado por uma corrente elétrica de 8 amperes e igual a 8 amperes. Nessas condições, calcule, letra A, a DDP em seus terminais. Então, eu quero saber o valorzinho de U. Certo? Muito bem. Aplicando isso na equação do receptor, eu tenho que a DDP é igual a força contra eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente I. A DDP vai ser igual a força contra eletromotriz 80 mais a resistência interna de 5 ohms vezes a corrente I de 8 amperes. Então isso vai ser igual a 80 mais 5 vezes 8, 40. Ou seja, a DDP é igual a 80 mais 40, 120 volts. Certo? Determinamos a DDP. Tudo bem? Próximo item. Bom, no próximo item ele diz:
para a gente determinar o rendimento do motor. Então, o rendimento N', a gente sabe que é dado pela força contra a eletromotriz dividido pela DDPU, certo? E a gente sabe que a força contra a eletromotriz é de 80 volts e determinamos a DDPU como sendo 120 volts, certo? Então basta aplicar essa expressão, ok? Então eu vou ter que o rendimento vai ser igual a força contra a eletromotriz 80 sobre a DDP de 120. Posso cortar um zero no numerador, um zero no denominador, certo? Fico com o rendimento sendo igual a 8 sobre 12. Posso simplificar numerador e denominador por 4. Daí eu sei que o rendimento vai ser igual a 8 dividido para 4, 2. E 12 dividido para 4, 3. Certo? Bom, olha só. 2 dividido para 3. Não consigo fazer a divisão. Baixo 2, acrescento 0, 0 e vírgula. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, faltam 2. Acrescento 0. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, faltam 2. Acrescento 0. 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, falta 2. Acrescento 0. Dá 20. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, faltam 2. E assim por diante. Certo? Isso dá uma dízima periódica, onde o período é o número que se repete, ou seja, o período é 6. Então, o rendimento N' vai ser aproximadamente 0,667, certo? Ou ainda, em porcentagem, isso vai ser aproximadamente 66,7%. Ok? Só multiplicar por 100, ando com a vírgula duas casas da esquerda para a direita. Tudo bem? Próximo item. Em uma associação mista de pilhas, é construída de 3 ramos, certo? Então eu vou tentar fazer aqui um desenho que represente isso. Vai ser algo mais ou menos desse tipo. Cada ramo contendo 4 pilhas em série. Então, vamos dizer que esses quadradinhos em vermelho são as pilhas. Bom, feito as minhas pilhas, suponha que elas são todas iguais, certo? Aí ele prossegue dizendo: se cada uma delas possui força eletromotriz E igual a 1,5 volts e uma resistência interna R de 1,2 ohms, determine a força eletromotriz e a resistência interna equivalentes. Primeiro, eu tenho que calcular a força eletromotriz e a resistência
interna equivalente de cada um dos ramos e depois calcular a força eletromotriz e resistência interna da associação em paralelo. Bom, então muito bem. Primeiro, quando eu tenho uma associação de geradores em série e eles são todos iguais, a sua força eletromotriz, tá? Que eu vou chamar de E1, vai ser dada pelo o número de geradores, ou seja, o número de pilhas, vezes a força eletromotriz de um deles. Ou seja, eu vou ter que a força eletromotriz equivalente a um ramo vai ser igual a quantidade de pilhas, 4, vezes a força eletromotriz de uma delas, 1,5, certo? Ou seja, essa força eletromotriz vai ser igual a 4 vezes 1,5, 6, certo? Então, a força eletromotriz equivalente em um ramo é de 6 volts, certo? Bom, agora, a resistência equivalente de um desses ramos. A resistência interna equivalente de um ramo vai ser igual à soma das resistências individuais. Só que todas valem 1,2 ohms. Então basta multiplicar a resistência de uma delas pela quantidade de pilhas. Então eu vou dizer que a resistência 1, tá? Que a resistência interna de um ramo, da associação de um ramo, vai ser igual a N, que é o número de pilhas, vezes a resistência interna de uma delas. Ou seja, R1, a resistência equivalente, vai ser igual a o número de pilhas, 4, vezes a resistência de uma delas, que vale 1,2. Ou seja, a resistência vai ser igual a 4 vezes 1,2, fazendo um rascunho, 1,2 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então isso vai ser igual a 4,8 ohms. Certo? Feito isso, certo? Calculado essas resistências equivalentes e forças eletromotrizes equivalentes de cada um dos ramos, o meu desenho passa a ser uma coisa mais ou menos desse tipo. Olha só. Vou reestruturar essa associação. Certo? Então, a minha associação vai ter uma cara desse tipo. Eu vou ter agora um único gerador, certo? Em cada um dos ramos dessa associação, certo? Onde cada um deles tem força eletromotriz de 6 volts e resistência interna de 4,8 ohms, certo? Agora eu preciso calcular a força eletromotriz e a resistência interna equivalentes dessa nova associação. Muito bem. A força eletromotriz equivalente, que eu vou chamar de E2, a uma associação de geradores, ou seja, de pilhas em paralelo, é igual à força eletromotriz de uma delas, que no meu caso, cada uma delas vale 6 volts, ou seja, E2 vai ser igual a E1. Ou seja, a força eletromotriz da associação vale 6 volts. Beleza? Bom,
Agora, a resistência equivalente de geradores de pilhas que estão associadas em paralelo, que tem suas resistências todas iguais, vai ser dada por, eu vou chamar de R2, essa resistência equivalente. Isso vai ser igual a resistência de uma delas, R1, dividido pelo número de geradores, ou seja, pelo número de pilhas. Bom, R2 vai ser igual a resistência de uma delas, a gente determinou como sendo 4,8 ohms, e eu tenho 3 pilhas, ou seja, 3 geradores. Então eu vou dividir 4,8 para 3, fazendo um rascunho. Multiplicando ambos os números por 10, eu elimino a vírgula e acrescento 0. 48 dividido para 30 dá 1. 1 vezes 30 é 30. Para 48 faltam 18. Não posso dividir 18 para 30. Acrescento 0 e coloco uma vírgula. 180 dividido para 30, 6. 6 vezes 30, 180. Para 180 não falta nada. Então eu cheguei à conclusão que a resistência interna equivalente vai ser de 1,6 ohms. Certo? Bom, conclusão. A força eletromotriz equivalente na associação inicial que eu tinha é de 6 volts, e a resistência interna equivalente da associação inicial, ela vale 1,6 ohms. Ok? Muito bem. Próxima questão. Questão 6 diz o seguinte: o gerador da figura está lançando a potência elétrica máxima no circuito. Determine, item A, o valor da resistência R. Muito bem, então olha só. Primeiro, vou anotar os dados da questão, certo? Eu sei que a resistência interna R vale 3,2 ohms. A força eletromotriz E vale 32 volts. E eu tenho dois resistores que estão em paralelo, tá? Que eu vou chamar de R1 como sendo o próprio R, e R2 como sendo o resistor de 4 ohms. Ok? Eu preciso determinar o valor de R. Para isso eu vou calcular a resistência equivalente desses dois resistores que estão em paralelo. Certo? Muito bem. Bom, para determinar essa resistência R, eu vou fazer a associação. Como esses dois resistores R1 e R2 estão em paralelo, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou dizer que a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual a o resistor 1 R vezes o resistor 2 de 4 ohms dividido por o resistor R mais o resistor de 4 ohms. Certo? A resistência equivalente vai ser igual a R vezes 4, 4R, dividido por R mais 4. Certo? Muito bem.
Agora, retomando a figura, certo? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter feito a associação desses dois resistores, certo? O que me deixa com um único resistor. Logo, eu vou apagar a parte que não é mais necessária. E esse novo resistor que eu tenho, ele possui uma resistência de 4R sobre R mais 4. Ok? Bom, outra coisa importante que ele fala é que o gerador trabalha com potência elétrica máxima, certo? E quando isso ocorre, eu sei o seguinte, olha só. Em momento nenhum da questão ele mencionou a corrente elétrica I. A corrente elétrica I vai ser dada por a força eletromotriz E dividido por 2 vezes a resistência interna, certo? Ou seja, corrente elétrica I é igual a força eletromotriz 32 dividido por 2 vezes a resistência interna de 3,2. Bom, corrente elétrica I vai ser igual a 32 dividido por 2 vezes 3,2, 6,4. Corrente elétrica I vai ser igual a, fazendo essa divisão, vou dividir 32 para 6,4. Vou multiplicar ambos os membros por 10, assim eu elimino a vírgula e acrescento 0. Então fico com 320 para dividir para 64. Isso vai me dar 5. 5 vezes 4, 20. Vem 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. 320 para 320. Não sobra nada. Então, conclusão, a corrente elétrica I vale 5 amperes. Muito bem. Bom, eu sei que a equação do gerador, ela é escrita assim, DDPU sendo igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente I, certo? Mas eu sei que a DDPU pode ser calculada como sendo a resistência equivalente, tá, que eu calculei anteriormente, vezes a corrente elétrica I. Isso ainda tem que ser igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente I, certo? Então, substituindo os valores que eu tenho, eu vou ter o seguinte, olha só. Resistência equivalente, 4R sobre R mais 4 vezes a corrente I, que vale 5 amperes. Isso tem que ser igual a força eletromotriz, que vale 32, menos a resistência interna, que vale 3,2, vezes a corrente, que vale 5 amperes. Bom, daí eu vou ter o seguinte, olha só. 4R vezes 5, 4 vezes 5, 20. Então, eu fico com 20R dividido por R mais 4. Isso vai ser igual a 32 menos 3,2 vezes 5. 3,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vem 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, fico com 32 menos 16. Bom, então, 20R sobre
R mais 4 vai ser igual a 32 menos 16. Bom, completando o denominador comum, eu vou resolver essa regra de 3 multiplicando meios por extremos. Olha só. 20R vezes 1, 20R. Isso tem que ser igual a R mais 4 vezes 16. R vezes 16, 16R, certo? Mais com mais é mais. 4 vezes 16, 64. Ok? Bom, então, vou repetir 20R. 16R que era positivo, vem para o primeiro membro negativo, fica menos 16R. Isso tem que ser igual a 64. 20R menos 16R, 4R. Isso é igual a 64. O 4 que está multiplicando passa dividindo. R é igual a 64 dividido para 4. A resistência vai ser igual a, bom, 64 dividido para 4. 6 dividido para 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, falta 2. Baixo 4. 24 dividido para 4, 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, resta nada. Certo? Então, a resistência R que eu procuro vale 16 ohms. Certo? Próxima questão. Ele diz, letra B, as indicações do voltímetro V e do amperímetro A. Muito bem. A indicação do amperímetro A, vamos analisar a figura. Ele quer a indicação do voltímetro V e do amperímetro A. Bom, lembrando, voltímetro mede DDP, que é dado em volts, e amperímetro mede corrente elétrica, que é dada em amperes. A corrente elétrica a gente já sabe. Determinamos como sendo 5 amperes. Então, vou apenas repetir, certo? A corrente I é de 5 amperes. E eu quero saber a indicação do voltímetro, certo? Então, eu quero saber a DDP. Bom, para calcular a DDP, eu vou usar a equação do gerador. U igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente I, certo? Lembrando que eu conheço a força eletromotriz, que vale 32 volts. Resistência interna também foi dada, 3,2. E a corrente I eu determinei anteriormente. Ou seja, a DDP U vai ser igual a, substituindo, 32 menos resistência interna 3,2 vezes a corrente I de 5 amperes. DDP vai ser igual a 32 menos 3,2 vezes 5, a gente calculou anteriormente, tá? Como sendo 16, ou seja, a DDP-U é igual a 32 menos 16, 16 volts, certo? Então, acabamos de determinar a indicação do voltímetro V, certo? Que ele mede 16 volts, e o amperímetro A, 5 amperes, certo? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.